Tudo bem, Misa? Tudo bem. Muito prazer. Me chamo Ronier, sou pastor, sou pai, esposo. E eu gostaria que você afirmasse novamente aí a tua fala. Eu acredito que o Jesus bíblico não existiu. Eu acredito que os relatos dos evangelhos, eles são teológicos, têm fim teológico e não necessariamente históricos, né? Não quer dizer que não tenha raízes de historicidade neles, tem, mas as coisas sobrenaturais e principalmente o nascimento e a ressurreição de Cristo não acredito que aconteceram. Tá. Eu vi que você afirmou várias vezes aqui que você acredita no Jesus histórico. Sim, acredito que que você, no Jesus histórico. Você acredita, inclusive, no irmão de Jesus, Tiago. Não é que eu acredito que tem as evidências, né? Aí se tem evidência, não tem a questão de eu acreditar ou não, tem evidência. Logo, quando tem evidências, nem eu nem você podemos refutar isso, porque vai ser uma mera opinião. Sim, com certeza. Assim como você virar para mim e falar que Palmeiras tem Mundial ou não tem. Então, é uma opinião, certo? O que eu quero te dizer aqui é que Jesus histórico existiu, isso é incontestável quando nós falamos de estudiosos que têm um pouco de credibilidade. Concorda comigo? Mais ou menos. Tem alguns que vão dar 99%, 95% de chance que ele existiu, mas cravar 100%... O que é o suficiente. Sim, mas cravar certo? 100% ninguém vai cravar. Então, vamos lá. Mas aqui não tem como cravar, né? A gente está falando do palestino do primeiro século, que tem evidências. Jesus é o que mais tem evidências, né? Logo, quando você mesmo afirma para mim que o Jesus histórico existiu, que Tiago existiu, que Pedro existiu, que aqueles que caminharam como testemunho ocular ao lado dele existiu, nós estamos afirmando também que aquilo que essas testemunhas oculares estão dizendo é real. Quais livros eles escreveram? Livros eles escreveram? Agora eu acho... Onde é que eles relataram isso? Agora eu acho... A gente pode falar do livro de Pedro, a gente pode falar de alguns livros. Mas Pedro sabia escrever para poder escrever o livro de Pedro? Mas a gente sabe que nem todos aqueles que têm os seus livros ali não foram eles que escreveram, mas alguém que escreveu aquilo que eles relataram. Mas como é que tu sabe que aquilo ali é Pedro? Devido aos relatos históricos. Não, os relatos históricos eles não batem 100%. Então, a gente sabe que as autorias, por exemplo, do Novo Testamento, a gente tem 7 cartas paulinas. É isso que a gente tem. Perfeito. Os demais a gente não sabe, a gente tem muita dificuldade a gente não encontrar. vai discutir aqui se foram 16 escritas por Paulo ou não. O James Dunn vai dizer que a gente não sabe, não pode dizer a autoria. Perfeito. O Jonathan Matias vai dizer que, tipo assim, cara, não tem como a gente precisar quem são os autores desses livros. O ponto é que... Eu sei que pela tradição católica, né? A tradição católica meio que consegue... Mas a tradição católica também tem um olhar mais teológico do que necessariamente histórico. Claro. Então, Jesus histórico existiu, as testemunhas oculares caminharam do lado dele. Eu vejo que o problema do Misa não é um problema de atestar que Jesus existiu. Os mortos caminharam por Jerusalém. O problema do Misa é acreditar que esse Jesus histórico, que de fato existiu, ele fez Pedro andar sobre as águas, que é um cara que você fala que acredita. Sim, mas não tem como comprovar. Então, porque você não crê. Então, o teu problema não é de atestação da existência de Jesus. Os mortos caminharam por Jerusalém? Você acabou de concordar comigo que Jesus bíblico existiu, mas você não crê nas suas ações sobrenaturais. Não, mas então, não tem como a gente comprovar essas ações sobrenaturais. Por isso que eu não acredito que ele existe. A gente consegue comprovar que existiu um homem, assim como existiu Alexandre o Grande, mas a gente não vai acreditar, por exemplo, que Alexandre o Grande tinha uma perna de ouro que Apolo deu para ele, ou que ele saiu voando mas aí você está falando de um mito, e aqui a gente não está falando de um mito. A gente está falando de um Jesus histórico que existiu. A gente tem, inclusive, moedas cunhadas com o nome dele, que são provas que ele existiu. Mas eu vou acreditar no relato que ele fez isso? Tu vai acreditar, por exemplo, no relato de que Joseph Smith viu o anjo Moroni? Não vou acreditar. Agora eu vou Mas tem pessoas que viram e atestaram. Ok. Como é que agora eu volto para a fala. Agora eu volto para a fala de toda uma sociedade atestando a mesma coisa. Então é inegável. Não, mas não é toda a sociedade. A gente não tem relatos extra-bíblicos que confirmem isso. É inegável que Jesus existiu. Não, então, Jesus histórico existiu, sim. Boa. Agora começou! Bom, Missa, eu queria começar. Você fala sobre o Jesus histórico e o Jesus bíblico. Essa, na verdade, é um termo que começa, de fato, a ser usado a partir do século XIX. Você até citou a terceira busca, há um debate se a gente está na quarta busca ou não do Jesus histórico. Pelo amor de Deus, não, né? Ninguém quer. Mas o que é mais interessante é que, pelo menos do século XIX até agora, diversos historiadores céticos, eles tentam propor um Jesus histórico à sua imagem e semelhança. Curiosamente, porque você percebe, por exemplo, no século XIX, você vê um Jesus histórico, não um judeu da Palestina. Sim. Você vê um Jesus histórico muito mais grego. Sim.
Então, quer dizer, Eu concordo com mesmo os isso. céticos, Mas eles não conseguem... é que na terceira busca muda um pouco o foco, né? Não, Eles tentam buscar o Jesus judeu da Eu Galileia sei, que viveu no século I. mas você percebe que mesmo nesse ponto, os céticos eles não conseguem chegar a um certo consenso. Eles formam que é Jesus... impossível. É impossível a gente chegar num consenso, não, mas numa informação específica. Quem era o Jesus histórico? A gente pode trazer elementos que vão contextualizar Jesus dentro dessa interpretação. Mas, realmente, tu tentar modernizar Jesus para hoje em dia Mas não faz então, sentido nenhum. aí o que é interessante é que no final das contas os céticos eles acabam fazendo aquilo que eles estão criticando os crentes de fazer. Porque eles estão dizendo, você por exemplo está dizendo que os evangelhos eles amoldam Jesus segundo a sua teologia. Mas os céticos eles acabaram fazendo isso também. Não, mas aí que Então, tá. Quando tu essa- usa o método histórico crítico, não vai ser tanto assim. Quando tu vai fazer uma busca sem tanto método histórico crítico, sim. O método histórico crítico tenta tirar o viés. Eu sei que ainda vai ter um viés, mas ele vai ser muito menor. Quando, por exemplo, um teólogo cristão que não está preocupado com o método histórico crítico vai fazer essa pesquisa, ele vai com o dogma dele na cabeça. E muitas vezes tu vai pegar o texto e tu vai ler dentro dessa ideia. Então, quando tu quando tu vai formular essa teoria, vai formular essa ideia, tu acaba contaminando mesmo. O método histórico crítico tem o objetivo de tirar isso. Isso na verdade... E, inclusive, vai ter limitações, tá? Eu não nego. Exatamente, porque O assim, James Dunn vai dizer que, tipo assim, no o método fim- histórico crítico não pode comprovar tudo. Você não consegue ser imparcial quando você está Não, olhando... é isso que ele disse. Mas é o que está tentando se propor. Agora, eu só queria deixar um ponto que, para mim, esse daqui é o principal, que é a ressurreição. Perfeito. Paulo ele vai dizer que se Jesus não ressuscitou, É vã a nossa fé. vã a nossa fé. Então, no final das contas, não vale nada do que a gente está fazendo aqui. Sim. Né? E não vale nem a gente querer discutir aqui os manuscritologia e tudo mais. Perfeito. Além disso, a gente precisa entender, eu até me surpreendi, porque você falou que a tumba vazia não é um fato histórico. Não, eu não estava falando, eu estava me referindo, na verdade, à questão da tumba, que a tumba poderia ser uma tumba coletiva, e não uma tumba única de uma Tá. pessoa só, uma tumba vazia. Ela poderia estar com pessoas já lá dentro. Tá, perfeito então. A gente tem, por exemplo... Mas isso é um artigo recente que saiu. A gente tem um historiador cético chamado Gerd Ludermann. Ele data a história de 1 Coríntios 15, que o Paulo ele vai citar, na verdade, uma tradição oral rabínica, e ele data aquela tradição oral de 2 a 5 anos após a crucificação. Tá. Isso a gente não tem em nenhum momento histórico. Você tem algo escrito quase que instantâneo. O texto de 1 Coríntios 15, ele data essa tradição oral sendo iniciada de 2 a 5 anos. A tradição oral, né? A tradição Não, oral, perfeito, porque a tradição Paulo, oral- a porque tradição Paulo oral ele, acontece. então, mas essa tradição oral, ela é um credo. Não, eu Ele entendo diz que ela é um assim, credo, mas é que a e gente aí não pode colocar isso como um fato histórico. Não, é uma claro tradição que oral, não. né? É uma fonte histórica. Não, Tradições é uma orais fonte também histórica, são. mas quem é que é fonte histórica? O registro Quem textual, falou? Quem é a pessoa? a comunidade cristã. Tá, mas quem é a comunidade cristã? Não, veja, a tradição oral, você não tem um criador dela. Então, como é que tu vai saber se aquilo ali realmente foi naquele momento exato Só- específico, aí- né? Aí só, a gente vai entrar nesse só o ponto último de ponto novo. aqui. Vai. Aí da tumba vazia. Ninguém consegue explicar Hum. como que aquelas pessoas elas foram influenciadas com tamanho poder. A gente consegue. E olha só, você consegue ver, por você exemplo, deu o como- exemplo dos Mormons, né? Eu posso até dar o exemplo dos muçulmanos também, que foram massivamente Existe uma influenciados. diferença, né? existe uma diferença crucial. Os cristãos eles morreram pela sua fé. Os muçulmanos também. Não, Pô, teve a guerra lá, como não? morreram por aquilo que eles Pela fé deles. Boa! Ó, caiu o celular aqui. Vai quebrar o resto agora. Vem cá, Misa, você acredita que todo relato sobrenatural de Jesus Cristo na Bíblia é falso? Sim. Então, gente, pra quem não tá entendendo o que tá acontecendo aqui, esse Vamos lá. sujeito com quem eu tô debatendo, ele saiu da casa dele pra vir Sim, num galera, país com 90% galera, não de existe, cristãos, as coisas dizer sobrenaturais que a não Bíblia aconteceram é na mentirosa, Bíblia, tá, que os galera? apóstolos Não são estou mentirosos. dizendo que a Bíblia é mentirosa, estou dizendo que eles não. acreditavam Se nisso. é falsa, se é mas falsa, eu não tô é dizendo que não mentirosa? é real só. É só porque eles acreditavam então nisso. vem pra cá, Eu não me diz. tô menosprezando tua crença. Porra, não consigo terminar o negócio, cara. Porra. Boa! O cara com um livro, ele veio com um livro. Não, isso não é um livro, isso é um presente. Ah, um presente vai me dar ele? É porque você falou, mas os crentes do TikTok e tal. Não, isso aqui é a confiabilidade histórica dos evangelhos. Tranquilo. Craig Bloomberg. Boa. Dá uma lida. Isso, E estarei lendo. esse cara
Com certeza ele não está no TikTok. Ele está escrevendo artigo acadêmico. James ele Dunn também não tá, mas ele é muito bom. Mas vamos lá. Cara, eu primeiro queria... James Dunn, inclusive, escreveu um livro gigantesco, né? 1250 páginas, Jesus recuperado, mais 3 tomos enormes que falam sobre Jesus. Mas vamos lá. Vamos lá. Primeiro eu queria falar um pouquinho sobre a questão consenso acadêmico. Bora. Copérnico e Galileu. Tá. Eles estavam fora do consenso acadêmico de sua época? Do consenso de sua época? Não do consenso acadêmico. Porque falar de academia é Porque uma coisa mais se tu moderna. falasse, por exemplo, os religiosos não deixavam que as pessoas expressassem sua opinião, mas isso quer dizer que o heliocentrismo não era debatido? Não, Tem inclusive um entendi anime seu muito ponto, bom mas que vale a pena assistir, chamado Orbe sobre os movimentos da Terra. Joga pro espantalho. Não tô jogando pro espantalho. Só mostrando assim, o meu ponto não é porque você está fora do consenso que não é verdade. Tá. A verdade, ela não está escrava do consenso acadêmico. Com certeza Pelo não. contrário. Ele o tá consenso- sempre em mudança, né? O consenso acadêmico até o século XX é de que o universo era eterno. Sim. Leis da termodinâmica e Mais a ou teoria da menos. Tinha relatividade pessoas, mudaram isso, aí veio o que Big Bang, acreditavam em etc. outras coisas, Não, né? sim, sim, Newton vai, sim. Mas Newton sempre vai ter um determinar dissidente. isso e vai dar problemas ali. Sempre né? vai ter um dissidente, mas deixa eu só concluir. Certo, pode continuar. Era consenso acadêmico que Davi era um mito. Certo. Até 1993, Até que foi surge descoberto. a estrada de Taudão. Certo. Então, Como é que se comprova sobrenatural? Calma, não se comprova porque não está na área da arqueologia, por exemplo. Não está nessa área. O sobrenatural Então, é o Jesus outra bíblico não coisa. existiu. Existiu, calma. Isso Não, é um- mas é que o meu ponto é esse. Então, Jesus mas bíblico você não não vai existe. colocar Jesus num bíblico é esse laboratório, que num fez- tubo de ensaio, pingar 2 gotinhas de nitrogênio e vai replicar Mas aquilo. se ele O fato fez histórico- coisa, ele disse assim, ó, se eu fiz isso, vocês vão fazer coisas maiores. Por que isso não acontece Bem, mais você hoje em vê dia? as coisas. Agora a gente vai falar de sensacionismo, outras Não, coisas. não é. É que- Outras é que teses o que nem eu ponto- adoto, mas tem teorias. Mas a questão é que eu digo isso, Nós porque, vamos falar assim, da ó, historicidade do Jesus da Bíblia. Não, mas o Falar Jesus da das Bíblia, pessoas o mais- Jesus histórico, eu acredito. E- O meu mas ponto é o Jesus mas de onde você bíblico tira que o fez Jesus sobrenatural. histórico? Deixa eu argumentar, só um minutinho. Vai. Da onde você tira o Jesus histórico? Ele é uma construção acadêmica de centenas de anos já, nos últimos 2 séculos principalmente, onde o pessoal está fazendo essas buscas. Inclusive, Não, nessa você terceira busca, a gente tem você modelos tem diferentes mais de relatos sobre pessoas. Jesus do que o imperador Tibério. Não, tudo bem, eu não estou Você dizendo que tem- não tem você relatos tem de 10 Jesus. fontes Mas eu não estou dizendo que eles cristãs. são históricos. Você tem- mas são são históricos. póstumos. E vou dizer, não são. Cadê os Vamos lá. milagres? Cadê os milagres? Milagre não se prova na Mas então, historiografia, meu ponto é nos esse. manuscritos. Eu não estou dizendo que Jesus não Vamos falar o existe. seguinte, eu trouxe estou alguns dizendo dados que o pra você. Jesus bíblico não existe. Esse Jesus que fez milagres. Então, tudo bem, vamos lá. Esse Jesus que fez coisas O Novo que a gente não Testamento consegue está replicar hoje em inteiro dia. escrito até o ano 100. Isso é um fato Mais histórico. ou menos. Vamos lá. Policarpo, vamos lá. João Deixa- quase vai pro 95, século mas II. peraí. Tava bom. É isso aí, ó. Boa. Minha quinta afirmação é: a Bíblia não condena, mas apoia e regulamenta a escravidão. Em nenhum momento dos textos bíblicos, o Deus onipotente, onisciente, onibenevolente e onipresente condenou a prática da escravidão. Muito pelo contrário, ele não apenas apoia, como regulamenta ela. Essa falta de clareza condenou o mundo ocidental a mais de 1.800 anos de barbárie escravista, principalmente promovido por nações cristãs, e que só se encerrou pelo avanço moral humano conquistado pelo iluminismo. Tudo bem? Bem, prazer, sou o Vitor Renan, estudante de teologia, tenho 26 anos, casado, 2 meninos. Bom, a sua afirmação ela tem alguns problemas, deixa eu organizar o raciocínio aqui. A Bíblia não condena e a Bíblia regulamenta a escravidão. De fato, nós temos aqui, eu acho que o exemplo mais rápido que eu consigo pensar é Efésios 5, que Paulo fala como cuidar da esposa, como cuidar do marido e, por fim, termina como cuidar dos seus escravos, dos seus serventes. Porém, o final da sua afirmação, você coloca os problemas históricos que a escravidão teve, como a escravidão racial, a escravidão moderna, enfim, diversos problemas. Só que isso não é um problema bíblico, isso é um problema humano. É o erro do pecado humano, você já afirmou não acreditar em pecado. Só que em todas as civilizações modernas que nós conhecemos, na história dessa civilização, há escravidão. Não tem como a gente negar, apesar dos malefícios, que é inegável, enfim, históricos, os benefícios. É até difícil afirmar isso, mas, de fato, os benefícios que a escravidão trouxe, historicamente, é muito difícil afirmar isso. Eu sei, é uma fala... Eu nem sei se fui feliz na Não, tranquilo. Vai lá, firme. elaboração do Eu argumento. entendi teu ponto. Mas isso, jogar esse erro humano na história bíblica, ou nas afirmações bíblicas, ou na benevolência de Deus, acredito ser um erro. Mas por que Deus, então, não condenou isso em algum... Assim, ó, não quero dizer que Deus deveria dizer para eles, vocês não podem escravizar ninguém, acabou, porque senão não sei o quê. Mas Deus, por que Deus não colocou assim, então, galera, não é legal isso aqui, tá? Eu vou permitir que vocês façam, mas daqui a 200 anos vocês têm que parar. Por que não há uma interferência? Deus sabia que isso ia acontecer. Sabia. Sabe? Deus, por exemplo, quando eles disseram assim, nós queremos muito ter um rei, Deus disse assim, eu detesto essa ideia de monarquia, mas eu vou deixar vocês fazerem. Deus não fala isso da escravidão.
Deus vai dizer em Levítico 25, 44, 46, que eu acho que é um dos pontos mais pesados, assim, que vai legitimar a escravidão até hoje, porque desde que o cristianismo vai começar lá com Jesus até o fim da escravidão, a gente vai ter esse período de 1800 anos, onde esse versículo de Levítico 25, 44, 46 vai ser dito, que é: quanto aos escravos que tereis, serão das nações que estão ao redor de vós. Delas comprareis escravos e escravas. Também os comprareis dos filhos dos estrangeiros que moram convosco e das suas famílias que estiverem convosco, aos quais tiverem gerado da vossa terra, vos serão por possessão, e os deixarei como herança para vossos filhos. Então, assim, é algo tão pesado e tão literal que os cristãos de todos esses séculos do começo do cristianismo, eles não vão ter como ir contra. Isso é uma lei divina, que Deus vai falar, né? Certo. Então, assim, só para ter uma ideia na questão do tempo, mas da queda de Roma até o lançamento do iPhone, teve menos tempo do que do começo do cristianismo até o fim da escravidão. Né? E muitas vezes incentivado pelos pais da igreja, né? Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Calvino e até Lutero vão defender a posse de escravos. Certo. Né? Então eu digo assim, como um Deus que sabe tudo o que vai acontecer, deixa um furo desses. Certo. A posse de escravos não é algo ruim, como eu falei. É uma afirmação que tem o detrimento ali da responsabilidade humana. Existe escravos na história que ele solicitava ser escravo de alguém. Ele Os pedia, israelitas, por favor, pelo menos eu vou ter moradia, algo como semelhante à profissão de caseiro que nós temos hoje em dia. Sim. Eu vou ter a moradia, vou poder cuidar dos meus filhos e vou servir ao Senhor com todo o respeito. Enfim, submissão nem sempre é algo ruim. Nós somos submissos ao nosso chefe, enfim, aqueles que não têm... Eles só não batem a gente com um pedaço de pau. Exatamente. Só que esse é um problema do pecado, não um problema bíblico. Mas é regulamentado pela Bíblia, né? Mas ele não regulamenta bater no seu escravo. Ele diz assim, se tu bater no teu escravo em Êxodo 21, 20, se tu bater no teu escravo com um pedaço de pau e ele ficar machucado, mas ele não morrer naquele dia, tu vai ter que pagar uma multa. Então, todos os vai absurdos, ser. eu vou concordar com essa fala, todos os Certo. absurdos que nós vemos no Pentateuco, nós podemos afirmar hoje em dia que é normal. O que não é. Existem coisas na lei que, de fato, nós vemos hoje em dia e fala, cara, isso não deveria ser feito hoje em dia. Porque Certo, nós vemos que a certo, lei, entendi, ela se cumpriu em Jesus. Pausa. Certo. Já foram os 10? Obrigado. Muito bom. Nossa, quase. Nada, foi tranquilinho, pô. Cara, esse provavelmente é um dos temas que eu mais gosto. Por quê? Boa. Você parte de um pressuposto que Deus precisa ditar tudo para que tudo seja exatamente da forma que você quer que seja. Por exemplo, por que ele deveria falar para a humanidade fazer ou não fazer algo literalmente em todos os princípios? Não é uma utopia. Isso foi quando a gente teve o Éden. Depois, meio que algumas das decisões são nossa responsabilidade. Quando você fala a Bíblia regulamenta, parece que Deus vira e fala, pode escravizar, Ele e fala. faça o que você quiser. Ele não fala escravize. Ele é a única nação moral de todos os textos, ele está dando regras sobre como cuidar dessas pessoas escravizadas humanamente. Mas Nenhuma só outra que, tradição... quanto aos escravos e as escravas que tereis, serão Sim. das nações que estão ao redor. Sim. De vós, delas, comprareis escravos e escravas. Sim, Vocês conheço serão, todos os vocês serão textos. propriedade. Conheço todos Não, eu entendo, todos os mas textos. aqui ele está dizendo, ele tá literalmente Porque falando esses da escravos de escravidão. Levítico que você mencionou, e que bom que você mencionou, são escravos que escolheram estar escravizados. Não, esses aqui não. Esses Sim. aqui são de outras terras. Tanto é que em Números depois Sim, mas vai ter justamente por isso. a ideia de escravizar pessoas que eles derrotaram em batalha. Tudo bem, mas- Inclusive, crianças, fêmeas Mas que o não ponto se não deitaram é com esse. nenhum A Bíblia homem. não autoriza isso. Por quê? Autoriza. Não, Vocês, mas ele a sua literalmente visão diz, tá equivocada. você pode ir lá e pegar essas meninas, crianças para vocês, Não. mas só aquelas que são virgens. Aquelas que não são mas virgens, a não precisa tua pegar. visão está equivocada. O mundo inteiro escravizava como um princípio de guerra, desde antes de pensar Eu sei, em algo mas o bíblico. problema é que tem um Deus onipotente, Tudo bem, mas aí onibenevolente, mas aí onisciente, você que não pode lembrou de colocar na dizer conta não de Deus pra ele matarás, fazer tudo de bom. não matarás, não escravizar, não matarás, não mentirás, guardarás o sábado, mas ele esqueceu, putz, esqueci de dizer. não Mas aí, se a esquecerás. gente for levar por esse lado, ele esqueceu muita coisa. Mas essa é bem complicada, né? Não, porque botou a gente o 1.800 homem anos de escravidão, mas né? não foi Deus quem fez isso, Não, né? mas ele permitiu. Mas E aí ele Deus- não, por que ele não Sim, condenou? quantas pessoas morreram Por que, hoje que ele no condenou mundo? a monarquia, mas não condenou isso? Tudo bem, mas Ele ainda podia vejo dizer. como anacronismo, porque, por exemplo... Jesus podia dizer, por que Jesus não foi lá e disse assim, ó, Mas, galera, mas, meu amigo, Jesus podia ter feito muita coisa. mas por que ele não fez? Exato, Por porque que não Paulo é essa reitera? base de pensamento. Por que Paulo reitera?
Por que em Efésios reitera? Sim, Por que mas 2 Pedro mas reitera? todos esses textos trazem a questão da humanidade para aquele cara que está sendo Eu entendo, escravizado. mas é que é porque não tem uma fala de Deus que diz assim, ó, não escraviza essa galera. Mas a ausência dessa fala não faz com que a Bíblia autorize Mas ter. uma regulamentação não faz é o quê? sentido. Quando regulamentaram as bets aqui no Brasil, o que significou? Elas podem operar. Mas Se tu regulamenta a escravidão, eu acho que você está fugindo tu da pode lógica escravizar. comum. Você está fugindo da lógica comum. Boa! Obrigado. Se tu não acredita em pecado, por que você é contra a escravidão? Porque é moralmente errado fazer isso com alguma pessoa. Eu esqueci de segurar o copo. Então, sua última fala é o ensejo para algo que eu estava pensando se eu traria ou não. Moral? Exato. Argumento moral em favor da existência de Deus. Qual o seu fundamento para afirmar que coisas são objetivamente más ou outras coisas objetivamente erradas? Eu particularmente acredito perdão, boas. na moral relativa, né? A gente consegue definir isso através da empatia, principalmente, né? Que é praticamente um instinto que a gente tem que se desenvolve na vivência em sociedade, né? Eu entendo que tem, inclusive, algumas linhas da filosofia ateísta que vão defender a objetividade da moral. A moral cristã, eu não acredito que seja Você objetiva, acredita ela é que o mundo completamente externo arbitrária. existe? O mundo externo ao seu redor, você acredita que ele existe? Sim, Você acredita porque você tem essa percepção, ela te afeta e você aceita ela, certo? sim. A mesma coisa com as intuições morais. A gente tem certas intuições do bom, do mal, do certo e do errado que nos afetam de forma muito vívida. E por que você recusa uma e a outra você aceita? Não, mas o ponto que eu quero entender é Se como você é que, de nega que forma a isso, existência dos valores isso tem a ver morais, com a você escravidão. também- Porque eu acho que não tem a ver com o não, tema. eu falei muito. que eu puxei o seu ensejo, porque você É que eu tava você tá conversando com o rapaz, eu condenando... não entendi. Em certo sentido está relacionado, porque você está provavelmente colocando isso como uma coisa má da Bíblia, certo? Ou não necessariamente? Do quê? Da escravidão? É. Eu, não, na verdade, assim, ó, se eu olhar para o texto e eu entender que não tem nenhum Deus, é uma sociedade operando, eu entendo que isso é uma coisa Não, mas normal da é- sociedade. Que acabou se desenvolvendo. Então, mas você ainda não respondeu o meu argumento. Qual argumento? Você aceita o relativismo ou o subjetivismo moral. Por que você aceita que o mundo externo existe e que valores e deveres morais objetivos não existem se o modo de inferência é muito semelhante? Eu não entendi, É o argumento do como assim? paralelismo. O mundo externo está ao seu redor. Ah. Ele te afeta, Tá. você aceita, porque é uma afetação muito forte. Isso é chamado de nossas intuições estéticas. Ah. A gente tem certas percepções do bom, do mal, do certo e do errado. É errado é Sim. bom ajudar os pobres, os necessitados. E essas coisas elas nos afetam de forma muito parecida com como as coisas externas afetam os nossos sentidos, que é a nossa Perfeito. intuição moral. Entendi. Então, é Mas é que- arbitrário tu você entende- tu afirmar entende um que e isso é uma negar o outro. construção, mas tu Então, entende no que isso é uma máximo, você vai ter que construção falar da que a sua sociedade? cosmovisão te Mas nega a isso é uma negar que o mundo construção- externo existe, seus Não, sentidos são mas- confiáveis, sua não, capacidade não. cognitiva não é confiável. Não, eu tô falando, na verdade, que a construção, a nossa construção moral é da sociedade. Ela vai variar Mas conforme você os não- tempos. você não eu tá acho que lidando com o argumento isso não de quer novo. dizer... Não, eu tô lidando com o argumento, eu tô explicando o meu ponto. Se ela, eu posso... Esse Não, é o mas, ponto. Se ela é uma mas, construção só da um pouquinho, sociedade... só um pouquinho. Ela é relativa, porque a nossa sociedade muda conforme o tempo. Tanto é que, em determinado momento, e aí que vem o problema da questão bíblica, porque em determinado momento a sociedade viu assim, ó, cara, não é legal a gente escravizar as pessoas. E a gente mudou de opinião. Então, a Bíblia... isso, a, por só um essas pouquinho, coisas só um são uma pouquinho. questão de opinião. Não é uma questão de opinião. Sendo, isso não é objetivo, Mas é é que uma tu- questão tu relativa tu à acredita que sociedade, matar é relativa a errado? cada Tu pessoa. acredita que matar é errado? Objetivamente falando. sim. Certo, mas se tu for Dependendo do forem... contexto. Então, tá vendo? Tá fazendo relatividade, Não, tá isso- relativizando isso também. Isso não é relativização. Tu isso é acredita que a moral aplicar nos bíblica é contextos objetiva? adequados. É diferente. Acredito sim que a Então moral... por que tu não hoje, por exemplo, não vai apedrejar uma pessoa que é homossexual nas fugiu do ruas? meu argumento, Não fique é, bem eu tô claro, dizendo você já isso. tá voltando. Eu tô dizendo que a tua moral é arbitrária. Eu tô lidando com ontologia A tua moral, mi- não com a tua moral epistemologia é moral. arbitrária. Não, não é arbitrário, porque eu não Ela é estou lidando com completamente epistemologia arbitrária. moral, estou lidando com Sim, ontologia não, moral. mas é que tá, o fundamento ponto da sua é, o moralidade. ponto, não, mas o ponto que é que Se a você tua, levar se a seu tua, raciocínio adiante, se o a mundo tua externo não é em existe na sua Deus, se a cosmovisão. tua é em Deus, se a tua moral é em Deus, ela tá arbitrária, porque se Deus muda de ideia, tu muda de ideia. Se não, tu continuaria defendendo a escravidão. Deus- Por que tu não continua defendendo a escravidão? Não é Deus que muda de ideia. Se tu vivesse... Não deu tempo. Loucura, hein? Boa! E aí, cara? Tu não tinha vindo ainda? Primeira vez. Ah, boa. Vamos lá, então. Meu nome é Davidson, tenho 28 anos, sou estudante de teologia. Perfeito. Só pra gente começar, a Bíblia, ela tem o poder de legislar fora da sociedade, que não acredita nela? Ela legislou, né? Mas ela tem o poder de estabelecer? Pior que se a gente tem legisladores que usam a Bíblia, sim, ela tem esse poder, sim. E ela, Não, mas durante afora- 1800 anos, ela fez Mas isso, né? ela só legisla pra quem acredita nela. Se é uma sociedade que já tem a escravidão intrínseca numa sociedade, já Tá. tem algo feito, qual que é o papel dela? Apresentar o caráter cristão que ela está trabalhando na vida de uma pessoa. Mas e por que Deus, que é onipotente, onibenevolente, onisciente, não apresentou e disse assim, ó, galera, vamos fazer, mas depois a gente para, Mas por favor? Deus ele deu a Bíblia pra gente para apresentar o caráter dele em nós. Eu entendi, e mas o através caráter dele é da- escravidão? É escravidão? Não, a escravidão já estava na sociedade. Mas e Qual por que é o que ele não papel pediu dele? pra tirar? Mas qual que é o papel dele, gente?
é o mesmo caso do que ele deu a carta de divórcio. Na originalidade, não era pra ter. Mas Deus por disse que ele não gostava, por causa- né? Não gostava, por causa da dureza do coração do E quando homem. é que ele disse que não mas gostava por causa da da escravidão? dureza do coração do homem, ele colocou. Da Mas mesma onde forma, a ele dureza disse? do coração do homem, ele estabeleceu várias perversidades que apareceram no mundo. Mas e por que E é por Deus causa do não coração condenou dele. isso? Porque Deus podia ter Mas dito, ele- de novo, Deus falou isso da monarquia também, como eu Mas te ele disse. regulamenta através Mas do nosso regulamentação caráter é aceitar. É através da moralidade dele que a gente chegou no momento que, escravidão é errado. Foi o iluminismo que fez isso, o Foi pensamento iluminismo, filosófico. não foi. Não foi o iluminismo só, tá? Tem questões Tem econômicas, tem várias coisas. não tem a Revolução Industrial, que o Franklin citou antes também, que é importante porque mudou a forma de ver o mundo, começou a ver que o trabalho escravo não fazia mais muito sentido, mas é que o movimento abolicionista em si vem do iluminismo, e ele influencia as igrejas. Eu não estou dizendo que as pessoas, os cristãos que estavam naquela época, eles eram a favor da escravidão. Muitos deles eram contra, mas eles não tinham voz para fazer isso. Quando a moral da sociedade começa a mudar para esse sentido, começa a ver todo mundo como ser humano, Mas isso é bem antes da começa a Bíblia. ter essa mudança. A moral era bem a partir da Bíblia. A moral da Não, sociedade a moral era bem é a uma partir da- construção social. Quando um cara que você tá condenado... Sabe por que não é a Bíblia? você Porque tá o Código de condenado. Hammurabi já existia não, antes. mas você tá condenado, Nós tínhamos você tá outros endividado. códigos civis que vem, vinham antes. vem um cara e fala, amigo, você vai. trabalha 6 meses, trabalha 6 anos pra mim, que você vai sair com casa, com um terreno pra pagar e a sua dívida paga. Tá, mas não aconteceu isso. Esse é o sentido da escravidão. Tu sabe Esse é o escravidão do êxodo. Mas tu sabe que se Escravidão do ele êxodo é casasse isso. com uma mulher, ele tinha que deixar a mulher se ele saísse depois, né? Se ele tivesse filho com a mulher, ele podia sair. Ou o chefe dele fazia que nem gado, furava Não. a orelha dele e virava servo dele pra sempre. Mas era melhor do que morrer. Era melhor que ser chicoteado, que se Certo, apanhar. mas é que ele fazia Mas assim, ó, ele ia ter um- eu quero, ele ia eu ter- quero, eu quero... Ah, foi quase deu. Valeu. Eu ia falar uma coisa, mas eu ia usar palavrão, melhor não usar palavrão. Não corre, não corre, não corre. Agora é 2 contra 1. E Boa aí, tarde, tudo tudo bom? Prazer, meu nome é Lawane, sou cristã. Eu acho que uma coisa que a gente tem que pontuar muito aqui é a questão da escravidão. Perfeito. Na época da escravidão que estava tendo ali em Roma, na época de Paulo, quando ele fala, principalmente na carta de Filemão, que ele pede, né, sobre o servo lá, muitas traduções bíblicas traz a palavra escravo como servo. Por quê? Quando você se dava como escravo quando você falia, ou quando você estava afundado em dívida, você recebia pagamento, você era livre para ir e vir, você tinha questão de dia de folga, era esse ponto. O problema é que a gente faz o anacronismo, pega aquele ponto lá e traz agora para Brasil de 1800, onde tinha senzala, onde tinha navio negreiro, Concordo. onde tinha chicote. Então, não era. A perversidade humana, em alguns lugares, eram piores, infelizmente, e não era assim que funcionava na época de Roma. Não, eu concordo contigo que não era uma escravidão racial, tá? Mas era uma escravidão étnica. Não, mas mesmo Né? assim... Porque povos que eram bárbaros, eles iam lá e escravizavam aqueles povos que eles consideravam bárbaros. Então, era uma espécie de preconceito. Só que quando começa a passar o tempo, depois de a partir do cristianismo, do início do cristianismo, começa-se a desenvolver essa ideia de preconceito racial, e o preconceito racial começa a ser atribuído a essa questão. Mas a questão é, sempre que um povo, um rei, ganhava uma guerra, escravizava aquele povo e pegava espólio de guerra. Isso sempre existiu desde que o mundo é mundo. E por que Deus deixou? Os israelitas... Você falou que tem a brecha, então... E aí tem a questão, a gente pega muito quando Paulo fala lá que em Roma tinha isso, as pessoas se davam como escravo e recebiam pagamentos. Então, tipo assim, era um salário. Muitas traduções bíblicas traz aquela palavra original do grego como servo e não como escravo. Mas aqui a palavra Aí- como servo é quase uma tradução que se faz para aliviar um pouco a situação. Porque Não é a questão para aliviar. Escravidão é escravidão, mudando palavra, o nome ou Mas não a questão escravo, é né? que você traz Tu era a escravidão. a possessão da pessoa. Mas é que você traz a questão disso como se fosse hoje a mesma escravidão. E aí a gente tem que Mas lembrar... a diferença só é que não é racial. A questão é... Até porque os americanos, eles utilizavam, por exemplo, os textos bíblicos para punir seus servos. Né? Então tá, mas Com do mesmo paulada, jeito, com esse tipo de a coisa, gente viu chicotada. várias pessoas deturpando Provérbios, a Bíblia por diversos Por exemplos. que Deus não deixou uma condenação clara? Então vamos continuar pro ponto aqui que eu tô tentando Vamos lá, chegar. vamos lá. Você pegou e falou do cristianismo. O cristianismo foi quem trouxe a divindade, falou assim, como você não acredita, mas nós cristãos acreditamos que Deus, Jesus, é o Deus encarnado, da união hipostática. Então, quando ele traz isso, ele fala assim, bom, o ser humano não é só um pedaço de carne, como vocês vêm tratando, que vocês podem matar e fazer o que quiser. Ele tem uma humanidade, uma dignidade humana. E
isso vai trazendo ao longo dos anos, é o cristianismo que traz isso, não é o iluminismo francês. Não, Não, não. estou dizendo iluminismo francês. Estou dizendo o movimento iluminista, ele é o grande vetor para começar os movimentos abolicionistas. Não. E aí sim, alguns A gente está cristãos esquecendo dos puritanos na Eu vou Inglaterra. lembrar aqui, ó. Não, a gente teve vários, A gente mas teve eram os minorias. Quakers, Eram minorias. mas a gente- Quakers eram minorias também. Mas mesmo assim, isso eram mas movimentos influenciados cristãos. por... Quando é que Não. começam esses movimentos? Começa tudo ali na mesma época, mas não era influminado. O que não. aconteceu? O iluminismo! Lógico que não. O iluminismo, Com certeza. o iluminismo francês, eles queriam que todos os padres fossem mortos. Eles queriam acabar. Não, tudo bem, mas você está falando sobre escravidão. A gente Mas tá dizendo mesmo a assim, igualdade você está do falando homem. que o Eu não tô iluminismo dizendo que eles francês têm era coisas contra o erradas. Eu cristianismo. não estou dizendo que eles não fizeram coisas erradas. Estou dizendo que eles começaram a passar essa visão para a sociedade e o cristianismo, muitos cristãos que estão ali, eles sentem eles sentem com as pessoas, eles não querem ver pessoas escravizadas. Lógico que e não, eles porque começam a se Jesus não fala assim. Amai vocês. Boa, Lawane, boa. Meu Deus do céu! Tami, pode vir. Pode vir. Muito obrigada, viu? Isso aí é moral cristã, tá? Se não fosse cristã, não faz isso, não. Isso que tu acha. Isso é que você acha. Você falou que Deus disse que não gostava da monarquia, não gostava de ter a figura de um único rei legislando, mas que Isso. aceitaria, certo? Ele inclusive diz isso bem claro, assim, ó, não gosto, mas Pois é. deixa. Dentro das civilizações que nós tivemos escravidão, todas elas foram governadas por quem? Pela figura de uma única pessoa. Tá. Não vou dizer monarquia, mas todas elas eram Não governadas necessariamente porque os por juízes, uma né? única cabeça. Os juízes eram um grupo de pessoas, né? Uma única cabeça, Tu vai era um ter, por grupo exemplo, bem na seleto, Grécia, né? na Grécia vai ter escravos, Não e era vai ter um democracia, era parlamento. democracia? Tem parlamento, Não, né? não O era Roma uma também tem, democracia. Roma também tem. Não É uma era democracia, mas é uma democracia como não que a Mas, gente conhece assim, hoje, com certeza. Voltando pro argumento, né? Então, Aham. se Deus disse, não quero que esteja um rei só, automaticamente ele já deixou implícito que tudo que tá dentro desse sistema de governo não necessariamente é o que ele apoia. Não, Então, tudo bem, mas... eu nem acredito nisso. Esse nem Mas é o meu argumento. Nem é o ponto, Qual que é o meu por que ele não ponto falou da aqui? escravidão? Qual que é o meu Ele ponto podia ter aqui? falado da escravidão. Você fala, não, porque por que Deus não falou da escravidão? Ele devia ter deixado isso na Bíblia, tal. Sim. Se ele tivesse deixado, você creria? Não é o você está ponto. querendo moldar um Deus Mas não é o ponto. segundo a tua É o visão. ponto que eu isso quero que modificou a Deus nossa fale sociedade isso pra mal. e eu não acredito no que Deus falou nesse sentido. Isso faz com que o cristianismo seja responsável pela escravidão que aconteceu desde que ele iniciou até 1800. Tá, Porque alguém ele, que como ama o uma teu fonte- próximo, escraviza o teu próximo? Mas é que o escravo não é próximo. Ele disse, como não? O escravo não é. O escravo é uma propriedade da pessoa. Isso está descrito, inclusive... O escravo não é próximo? Se tu mata um escravo, tu não é morto Vocês por viram como isso. já tá falando, viu, gente? É o que está escrito na Bíblia. Cara, Êxodo de 20. novo, já falei Êxodo pra você- 21, 20. Já falei em outros debates, você inclusive reagiu. Ah. A proposta de Deus não é dizer... Não, mas só um pouquinho. Deixa eu explicar meu ponto. Então, já que tu fez esse espantalho aqui, eu não achei muito legal. Mas assim, vamos ele lá. tem medo de espantar. Êxodo 21, 20 diz que se o escravo morrer, tu é punido com dinheiro. Tu não é morto por ter matado o teu escravo. Ok, vamos lá. Então, o que isso significa? O escravo é uma propriedade. Ok, vamos lá. A gente precisa primeiro entender, na história do mundo, tipo, um leão. Vamos pro mundo animal. Um leão, para ele conquistar o território e fazer a prole dele vingar, ele precisa fazer o quê? Matar o leão e pegar todas as leoas para si. Logo, tu é a favor do aborto. Não, que isso? Nada a ver. Mas enfim. Eu tô brincando. Eu nunca vi de um leão. Apesar que é um leãozão. Né? Enfim. Vamos lá. Pausa. Todas. Mas eu nem continuei. Que isso? Me tiraram sem eu falar. Eu achei que ela tinha por causa do ventilador. Ah. Começou a elogiar o marido aqui, o pessoal, não! Não! Meu Deus! Eu estava predestinado, mano. Meu o quê? O ateu falou, meu Deus. Beleza, vamos lá. Eu acho, Misa, que se faz um anacronismo muito grande e proposital. Porque quando você fala de escravidão, você sabe que a maioria dos brasileiros vai imaginar no negro sendo chicoteado. E a Bíblia não está mostrando isso. Eu sei que você Resultou nisso, né? Não, você foi honesto em falar aqui. Não era escravidão e tal. Era étnica. Mas todo mundo vai ter esse entendimento, ok? Porque Não, vai eu deixo fazer bem esse claro, anacronismo eu naturalmente. deixo bem claro que a evolução daquele preconceito étnico, ele se torna um preconceito racial ao longo dos séculos, você né? citou Êxodo, Misó. Êxodo lá. 21, 16. Quem raptar alguém e o vender ou for achado na sua posse, será morto.
Então, Isso. aqui já está sendo contra tráfico de pessoas. Sequestro de pessoas não pode Não mesmo. estou falando que é o seu caso, mas muita gente fala, a Bíblia defende a escravidão, por conta da Bíblia teve a escravidão dos negros. A Quanto aos própria Bíblia escravos, e as condena escravas que isso. tereis serão das nações que estão ao redor, delas vamos comprareis ver. escravos. E uma Então, por que Deus está se contradizendo aqui? Então, não é contradição. Vou explicar. Ó. Ah, tá. O próprio apóstolo Paulo, se esse termo escravo, que foi bem dito aqui, esqueci por quem, a questão do servo, fosse tão demoníaco, o próprio Paulo não ia falar que era servo. Ele fala, Não, mas eu ele sou fala, servo de nós somos Deus. servos, sou escravo de Deus. Então, é que você falou assim, Ele isso entende daí isso. o servo é um eufemismo. Não é um eufemismo, Mas é como uma que palavra... Paulo usa? Não, ele usa a palavra esse como próprio escravo. termo? Ele está se colocando como escravo de Deus. Isso, então... Mas a escravidão, mesmo assim, uma posse. Ele está se botando como uma posse de Deus. Então, mas a posse foi bem falado aqui. Muitas pessoas iam para pagar suas dívidas. Em Israel, sim. A não Bíblia não vai dos falar fora. de férias, o escravo vai ter férias, o escravo vai ter abono. Então, é um serviço. O servo israelense. Porque aqui, esse texto de Levítico, antigamente, antes ele dizia assim, ó, eu, o Senhor de Israel, e depois ele termina, com Israel. Vocês não falam Mas isso. você vai ver os bárbaros não tinha nem isso. O que é um bárbaro? O bárbaro no... Por que ele é um bárbaro? Por que ele é um bárbaro? Não, eu quero saber por que esses povos são bárbaros. Porque praticavam barbáries. Tipo, por exemplo, matar crianças, bebês, então, por causa do Deus deles. Mas aí você... Mais fácil se fosse... o Franklin tem que ir de novo. Vamos lá. Voltamos aqui, né? Tentar ser bem sucinto nesse... Bota a lista aqui para tu. Tentar ser bem sucinto nesse ponto. Acho que foi bem estabelecido aqui, né, que a escravidão moderna das Américas e tudo mais é diferente da escravidão da antiguidade clássica e da antiguidade oriental, né, e tudo mais. Eu entendo, além disso, que essa lei que Deus entrega para a sua nação é uma lei que é diferente de uma constituição moderna. É uma lei, como diz o John Walton, ele tem um livro sobre o mundo perdido da lei, né, que você pode ler também depois. É uma lei que visa levar a nação a desenvolver sabedoria, a ter sabedoria. Então, ela vai olhar aqueles aspectos ali da lei e os juízes vão meditar naquilo e, a partir disso, vão julgar os casos, as situações. Além disso, como já foi trabalhado aqui, o próprio Jesus afirma que o divórcio não era a intenção divina, mas por conta do pecado, da sociedade e tal, Deus tolerou aquilo. Então, a gente percebe que algumas coisas na lei foram toleradas por Deus. Você mencionou aqui também a questão da monarquia. Né? A gente poderia acrescentar aqui a questão da poligamia, que parece que Deus... olha, todo texto que traz uma família poligâmica tem problema. Isso parece ser uma crítica. Mais ou menos, do né? texto. Aí tu faz uma interpretação muito longa. Sim, né? mas é possível. O Dan McClellan é um que vai dizer, é um historiador que ele vai dizer assim, não, a poligamia é aceita na Bíblia, nunca foi proibida. Voltando ao ponto da escravidão, né? Se a gente pensa na Bíblia, a gente pensa na lei de Moisés, mas em outros pontos. Eu quero voltar na lei de Moisés, quero voltar em Levítico 25, mas eu queria mencionar rapidamente que as narrativas bíblicas parecem ser construídas em que alguns episódios em que aparece a escravidão, ela está sendo ali denunciada. Um exemplo, Salomão. Quando ele está construindo o templo, construindo seu palácio das suas esposas, e o texto reforça ali, em vários aspectos, como que Salomão está dando mais prioridade aos seus projetos pessoais do que aos de Deus. E nisso, mais ou menos. Tem alguns lugares que eles vão dizer que os servos, por exemplo, Abraão vai dizer, ele tinha muitos servos, logo ele era muito abençoado por causa disso. Não, né? Então sim, ele vai sim. ter escravos e trata isso como uma bênção para Abraão. Né? Mas em várias dessas narrativas, você percebe o próprio John Walton, quando ele comenta esse texto de 1 Reis, ele vai reforçar que o texto ali está sendo crítico com Salomão. Além disso, nos profetas... Mas entre ser crítico e condenar é um passo muito longo, né? Sim, porque vai ter... Eu não vou negar assim, que, por exemplo, tem o Gregório de Nissa. Sim, foi a primeira pessoa pública a falar contra a escravidão, influenciado pela Bíblia. Completamente ignorado. Até o momento que a Igreja Católica começa a ver que, a gente tem que mudar esse sistema aqui, vamos acabar com isso aí. E aí começa-se a mudar a ideia também, né? E eu queria reforçar um ponto, que nos profetas você encontra também alguns profetas a sua afirmação inicial. Eu concordo que a Bíblia regulamenta essa condição, mas discordo de que seja um apoio irrestrito ou uma ausência de condenação. Mas é que falta uma condenação ali, porque essa palavra veemente de Deus faria toda a diferença para evitar que isso se prolongasse por tanto tempo. Tanto é que, quando tem a Guerra Civil Americana,
Os batistas do Sul, eles vão fazer folhetos com esses versículos, dizendo aqui, ó, Deus autoriza, Deus quer, e eles vão defender isso com todas as forças. E mais algumas considerações rápidas? Claro. Em Amós 2,7, tem um texto lá em que ele está condenando várias injustiças. Uma das injustiças ali é que ele fala do pai e do filho se deitando com a mesma mulher. E vários intérpretes, né, tem o Chavda Hadjeva, que é um comentarista búlgaro desse texto, ele vai pontuar, e outros também, né, comentaristas de Amós vão pontuar que ali está sendo condenado uma prática que é falada em Êxodo, lá em Êxodo, diz que se a família está muito pobre, o pai pode vender a sua filha para que ela case com alguém ou case com um filho. Né, Como acontece ali com Eliseu e a viúva também, né? Parecido. Esse também é um texto crítico, porque o profeta ele ali reclama, mas é ele o não diz que é errado. É o modelo daquele que salva aquela família de se tornar escrava. Ele não salva, tipo, eximindo eles, mas ele salva dando dinheiro para eles, ajudando eles a fazer dinheiro. E aí, voltando para Amós, né, lá você encontra uma crítica, não em si a escravidão, mas a uma deturpação daquilo que foi dado na lei de Moisés. Mas um outro ponto que eu queria levantar, voltando para a lei. Levítico 25, o texto que você reforçou, perfeito. Ele vai dizer que essa compra e essa permanência da escravidão acontece num contexto em que os gentios, ali em Levítico 25, né, gentios de outras nações que não têm nada, quando eles vêm para Israel, eles podem ser comprados como escravos e eles não vão ser soltos. Eles não vão ser soltos no 6º ano, porque eles não têm nada. Eles vieram numa condição de miséria. Isso é uma desculpa esfarrapada, não, né? Tá no contexto de Levítico 25. Mas é uma desculpinha bem esfarrapada. Olha, vocês vão ser minha posse até vocês morrer? Porque, a questão de posse, Quando a gente usa hoje que Pô, o cara vai ter 49 segundos agora. Boa sorte pra quem vier. Valeu, cara. Muito bom, hein? Bastante texto bom aí, ó. Vai o Franklin! O Franklin só foi uma vez. Fui eu. Valeu, desculpa aí. Misa, eu te peço honestidade da sua parte para você não poder... falou nada eu te peço sobre honestidade isso. Da tua parte. Por que Deus não disse? Racial Por que Deus não falou que não deveria ter escravos? Porque você eu só quero saber. Palhaço, eu só perguntei. Ateu é palhaço. Onipotente, onisciente, onibenevolente. Pausa. Vai, Franklin, contigo. Vai. Boa, Franklin! Vamos lá, tu vai ter 37 segundos, eu vou ficar bem quietinho te ouvindo aqui, vai. Primeiramente, a lei, ela sempre é retroativa, né? Sim. Então, nesse caso, sim, há uma regulamentação para que você tenha Pausa. Sacanagem, Franklin. Sacanagem. Quase porque o cara perdeu o relógio. É foda. Por que Deus não apresentou uma... Por favor, me responde esse ponto. Por que Deus não apresenta uma condenação em relação a isso? Porque a Bíblia não contém um mandamento direto e explícito. Mas aí que tá, ela tem. E eu vou ler alguns versos aqui que você pode... Mas eu preciso Deus dizendo exatamente isso, assim, vocês não escravizarão. Ela explicitamente as formas de escravidão que condemos atualmente. Em que sequestro de pessoas para vender como escravo era sequestro não é para escravos. Não é, tanto é que tu pode comprar aqui, ó. Tu pode comprar escravos. Também comprareis os filhos dos estrangeiros que moram convosco das suas famílias. Eu sei, mas eu preciso que tu me diga onde é que Deus objeta. Onde é que Deus objeta? 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 Ele recebia bônus. Acabou. Deus não objetou em nenhum momento.